Vamos ler em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração começava com esse texto aqui de Mateus, quando o Senhor Jesus ele vai se encontrar, aqui a ideia é que ele está pensando numa festa. Mateus acabou de ser chamado por Jesus para fazer parte, de seguir a ele, começar a caminhar com ele, não entre os 12, mas de seguir a ele. E de noite ele reúne os amigos dele, e como ele era publicano, a maioria dos amigos dele eram pecadores, eram publicanos também. A Bíblia fala que Jesus estava sentado no meio deles, e os fariseus, vindo olhar de longe o que estava acontecendo, começaram a questionar os discípulos de Jesus: por que o seu mestre se assenta para essas pessoas? Por que ele fica no meio desses pecadores? E a Bíblia fala que Jesus, ouvindo, né? Esse é um grande problema, que a gente fala e Jesus ouve, né? E a Bíblia diz que ele, ouvindo, interrompeu a pergunta e falou assim: eu não vim para buscar os que estão sãos, eu vim para buscar os doentes, eu vim para buscar aquele que está perdido, eu vim para dar uma esperança aos pecadores. E eu fiquei pensando nessa palavra, a situação difícil daquelas pessoas que estavam ali, porque você tinha pessoas que eram pecadoras e tinham os fariseus. Tinham pessoas que tinham chegado numa situação de Jesus olhar para eles e dizer assim: ó, eles estão doentes, eles acham que estão sãos, mas eles estão doentes. E eu fiquei imaginando assim, mas de quem Jesus estava falando? Ele podia estar falando dos pecadores que estavam vivendo uma vida fora da palavra de Deus. Eles podiam estar errados, os pecadores que enganavam, que mentiam, eles estavam errados, então Jesus estava falando deles. Mas Jesus podia estar falando também dos religiosos, que tinham adulterado a palavra de Deus, tinham mudado tudo aquilo que Deus dizia, tinham pegado as coisas que Deus tinha falado e tinham transformado nas coisas que eles acreditavam que era do jeito deles que tinha que ser. Então eu fiquei pensando, eu falei: Jesus então estava alcançando todo mundo ali. Poucos escapariam dessa situação de serem chamados de doentes. E coitado daqueles que, olhando para aquela situação, achassem que não era com eles que Jesus estava falando. Porque muitos deles achavam que Jesus estava se dirigindo somente aos pecadores, porque eles estavam enganados a respeito das suas vidas com o Senhor. Eles estavam enganados a respeito daquilo que eles estavam vivendo com Deus. E aquilo que Jesus estava dizendo para eles é que ele precisava chamar a atenção daqueles que tinham errado até aquele momento. Então Jesus se reuniu com eles com um simples propósito. Jesus se colocou no meio deles para dizer para eles o seguinte: ainda há uma oportunidade para aqueles que estão no caminho errado, seja aqueles que estão vivendo numa vida de engano, uma vida de mentira. E Jesus queria que aquelas pessoas andassem com ele, para que ele começasse a ensinar aquelas pessoas que o que eles achavam que era certo, na verdade não era certo. Que eles achavam que as coisas que eles estavam fazendo não tinha mais conserto para a vida deles, mas ainda tinha conserto. Jesus queria se colocar no meio deles para dizer para eles assim que havia uma nova oportunidade na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Jesus, aquele que era santo, sem pecado, ele não se incomoda de se colocar no meio de pessoas que são pecadoras, que mentem, que enganam, que dão falso testemunho, que fazem coisas que não agradam ao Senhor. Ele não tem problema nenhum de estar no meio dessas pessoas. Ele também não tem problema de estar no meio das pessoas que se consideram muito santos, que se consideram muito corretos, que acham que fazem tudo certinho, que têm certeza da sua salvação, que têm poder para julgar, para condenar, para dizer o que é certo e o que é errado. Ele também não tem problema de estar no meio dessas pessoas. Mas o problema é que quando ele chegar no meio dessas pessoas, a presença dele, as coisas que ele vai dizer, a maneira que ele vai agir, vai mostrar para essas pessoas que alguma coisa está errada na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai ser um espelho que vai dizer para eles
como eles estão se comportando e como a maneira deles agirem está errada, que eles não podem continuar desse jeito. Jesus está dizendo para eles assim: eu vim aqui para encontrar essas pessoas. Eu vim aqui para dizer para essas pessoas que elas estão agindo errado. Eu vim aqui dizer para essas pessoas que o jeito que elas estão se comportando não vai chegar muito adiante na vida deles. Eu estou dizendo para essas pessoas que o caminho que eles escolheram não me interessa se eles estão fazendo tudo errado, não me interessa se eles acham que estão fazendo tudo certo. Eu quero que elas olhem para mim, para que elas entendam o que eu espero da vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus está fazendo ali. E Jesus vai chamar essas pessoas a terem uma maneira nova de pensar nas coisas. Jesus, ele queria que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Ele queria que as pessoas compreendessem. Ele quer que eu, irmão, e você compreendamos a maneira que ele pensa. Aleluia. Ele não quer que você venha aqui já com seus pensamentos definidos na sua cabeça. Ele quer que você venha livre, que você venha com a sua mente aberta, para que Ele possa, através do Espírito Santo dele, falar com você. Que Ele possa te mostrar as áreas da sua vida, aonde você está sentado aí agora. O Espírito Santo quer te visitar e quer mostrar para você: eu quero agir nessa área na sua vida, eu quero agir nessa área na sua vida, eu quero mudar isso aqui na sua vida, eu quero tratar você desse jeito na sua vida, eu quero modificar o que você está vivendo. Eu preciso falar com você, porque eu vim só para te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você colocar em Lucas capítulo 10, versículo 21. Lá em Mateus, Jesus está sendo confrontado com as pessoas, porque ele se comporta daquele jeito. Por que ele perde tempo? Por que ele perde tempo com gente que nem eu? Por que ele perde tempo com gente como alguns dessa igreja? Por que ele perde tempo com gente que acha que está tudo certo? Por que ele não desiste? Por que ele continua insistindo? Por que ele continua colocando o dedo na ferida e dizendo assim: ó, está errado, isso não está certo, você não pode continuar desse jeito? Por que ele insiste em falar com pessoas que abriram mão de viver as coisas de Deus e querem viver as suas vidas? E ele não desiste de falar com as pessoas a respeito e dizer para eles assim: ó, muda seu caminho, muda a sua história, faz coisas diferentes na sua vida. A ideia de Jesus aqui é que ele está fazendo isso. Ele está se colocando no meio de um lugar onde ele vai falar com as pessoas a respeito de coisas que vão fazer a diferença na vida delas. E um dia Jesus, acho que é nesse próprio livro de Mateus, não precisa colocar não, no capítulo 11, Jesus ele tá falando com os seus discípulos e ele fala a respeito das pessoas que como Deus foi bom de ter escondido dos sábios, dos entendidos, as coisas que ele estava ensinando, que ele estava falando. E aqui em Lucas ele vai falar sobre o mesmo assunto. Ele vai dizer a respeito desse versículo 21. Uma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas, assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você vai ler aqui no versículo 21, uma das poucas vezes que eu vi Jesus feliz. A Bíblia fala assim que ele ficou feliz. A Bíblia fala que ele exultou no Espírito, ele ficou alegre no Espírito. E ele ficou alegre porque os seus discípulos tinham voltado de fazer uma obra, eles tinham andado, os 72 tinham voltado, tinham expulsado demônios, e eles estavam muito felizes, os discípulos, e porque eles tinham percebido que existia uma outra maneira de olhar para a vida, existia um outro mundo que eles não tinham ideia ainda que esse mundo existia. E eles falavam para eles: o Senhor justo só acredita que até os demônios nos obedeciam. Quando nós falávamos para eles assim: sai dessa vida, eles saíam. Quando eu orava pela criança e falava assim: seja curada em nome de Jesus, a criança era curada. Quando eu colocava a mão no velhinho, como aquela mulher que estava encurvada, não sei quantos anos, sai da vida dessa mulher, demônio, seja curada em nome de Jesus. E eles falaram assim: Senhor, tudo que nós fazíamos em teu nome, as coisas aconteciam. Nós vimos, Senhor, as coisas se colocando à nossa disposição, porque nós falávamos no seu nome. Tínhamos grande poder ali. Nós vimos coisas que nós não imaginávamos, nós vimos um mundo que nós não conhecíamos. E a Bíblia fala que Jesus diz para eles assim: ó, se alegrem, não porque vocês viram todas essas coisas acontecer, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
Se alegrem porque vocês são filhos de Deus. Se alegrem porque vocês vão viver uma vida de eternidade com o Senhor. Então Jesus, aí ele, logo em seguida, ele fica feliz assim. Jesus se alegra porque Jesus fala assim: realmente, Senhor, eles estão compreendendo o que é viver com o Senhor, o que é ter uma vida no Espírito, o que é ser controlado pelo seu Espírito, o que é viver debaixo da autoridade do meu nome. Eles estão aprendendo e conhecendo coisas que eles não conhecem. Eles estão vivendo em situações que eles ainda não tiveram essa oportunidade. E Jesus fica feliz, ele fala assim: ainda bem, Senhor, que o Senhor escondeu daqueles muito inteligentes. Porque os muito inteligentes querem trazer as coisas do jeito que eles imaginam que tem que ser. Pessoas muito cultas, muito inteligentes, como os fariseus que conheciam toda a lei, ou pessoas que estudaram demais, elas não conseguem entender como é que Jesus pode se preocupar com pessoas como eu, ou como muitos aqui nessa comunidade, que olhar aos olhos do mundo não tem valor nenhum. Eles não conseguem compreender como é que eles podem se sujeitar às coisas que Jesus fala a respeito da vida deles. Eles não conseguem compreender a respeito disso. E o que Jesus está dizendo assim: ainda bem que o Senhor reservou isso para aqueles que são simples, para aqueles que são necessitados, para aqueles que são como crianças, para aqueles que não têm muito entendimento, mas para aqueles que estão procurando uma solução para os seus problemas. E eles vão vir até mim, como eu preguei aquele dia com a mulher do fluxo de sangue. Glória a Deus por aquela enfermidade daquela mulher do fluxo de sangue, porque senão eu nunca conheceria Jesus. Os caminhos que Jesus escolhe para trazer uma pessoa e trazer salvação para dentro de uma casa, os caminhos que o Senhor escolhe para trazer uma pessoa até a presença dele, para dizer para ele assim: filha, eu te amo, filho, eu te amo. Não importa se foi a doença que te trouxe até a presença do Senhor, não importa se foi a enfermidade, se foi a falta de emprego, não importa o que está acontecendo. Jesus, ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Ele se preocupa que a pessoa venha até ele e ele possa ter tempo de trabalhar na vida dessa pessoa, ele possa ter tempo de mostrar para ela o quanto ela é importante dentro dos planos que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor, porque na cabeça de Jesus, ele quer levar você para morar nos céus com o Senhor. Ele quer que você vai morar com Deus, o Pai, lá na eternidade. O desejo dele é que você tenha uma esperança na sua vida, mesmo que você tenha nascido no pior lugar, na pior família, você tenha tido a pior infância, que todo mundo pode dizer assim: você não vai chegar em lugar nenhum, você nunca vai ser nada na sua vida. E o Senhor diz assim: comigo você vai ter uma esperança, você vai ter uma nova história, comigo eu vou mostrar um sentido na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está falando aqui, irmãos, a respeito de conhecimento. Como é que as pessoas chegam até Jesus e não têm conhecimento? Que nem ele termina aquele texto que nós lemos de Mateus, dizendo assim: ó, eu quero que vocês compreendam, eu quero misericórdia e não quero sacrifício. Não adianta mais vir na minha presença com sacrifícios que não valem nada. Não adianta mais você vir na minha presença com sacrifícios que não tem sentido nenhum. Eu estava lendo com a minha esposa esses dias, aliás, ela me lembrou, eu estava lendo o texto de Malaquias, quando ele fala assim: como é que vocês podem vir na minha presença? Aleluia. E você tem na sua casa uma ovelha bonita, você tem na sua casa uma ovelha linda, toda branquinha, sem defeito nenhum. Como é que você pode vir na minha presença e me trazer uma ovelha doente? Como é que você pode vir até mim e se comportar desse jeito na minha presença? Malaquias está falando que Deus está muito bravo, porque as pessoas começaram a olhar para Deus e começaram a simplesmente querer satisfazer um problema que eles tinham. Deus se tornou para eles um problema que eles tinham que resolver no seu domingo à noite, que eles tinham que chegar lá e levar alguma coisa lá no sacrifício, e eles já estavam cansados de querer levar o melhor para Deus, eles tinham decidido levar qualquer coisa. E Deus fala para eles assim: como é que você tem coragem de trazer para mim isso desse jeito? Amém, irmãos? É como se ele dissesse assim: como é que você vem para cá e você não consegue dedicar um minuto para mim? Você está aqui pensando na rede social, você está aqui pensando no seu problema amanhã, você está aqui pensando como é que você vai, que hora que vai acabar esse culto, você está pensando um monte de coisa, mas você não está pensando no que você veio trazer para mim. Paulo vai falar em Romanos 12:1 que nós temos que entregar a Deus o nosso culto racional. Amém? Eu vou chegar nesse texto. E aqui em Malaquias o Senhor fala, em Jeremias capítulo 1, Jeremias fala a mesma coisa. Mas como é que vocês trazem esse tipo de sacrifício para mim? Como é que vocês se comportam dessa maneira? Então,
o que a palavra está falando? Ela está falando de comportamento. De comportamento de pessoas que são regidos pelo entendimento que elas têm. Elas fazem o que tem que fazer, se comportam da maneira que se comportam, porque elas não têm compreensão de quem é, diante de quem que elas estão. Jesus falando nesse texto lá de Mateus capítulo 9, ele vai falar assim: ó, vocês não compreenderam ainda? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês que sabem o que tem que ser feito, façam, mas façam da maneira correta. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque meu desejo é que esse ano você seja abençoado. Eu quero que você tenha vitória na sua vida espiritual. Eu quero que, como Paulo diz, fortalezas caiam, sofismas sejam destruídos, que você possa ter uma nova maneira de olhar para a sua vida. Esse mesmo texto que Jesus citou aqui, eu quero misericórdia, não quero sacrifício, ele é citado lá em Oséias, onde Oséias repete o mesmo texto. Deus falando para o povo de Israel assim: eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Nesse mesmo livro de Oséias, o Senhor fala assim: ó, o meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. Então, o que Jesus está falando desde o começo do culto é que a gente vem na presença dele e não tem entendimento. A gente não sabe o que está fazendo. Eu estou aqui, estou agoniado, eu quero ir embora, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E muitas vezes nós pensamos assim, nós agimos assim, porque nós não temos entendimento. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós procuramos uma maneira de resolver a nossa vida e nós não queremos deixar que Jesus fale ao nosso coração que nós primeiro precisamos mudar o nosso entendimento a respeito das coisas que nós estamos vivendo. A sua vida vai estar no final deste ano de 2025 de acordo com as atitudes que você tomar a partir de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Essas atitudes precisam ser dirigidas na sua vida de um novo entendimento. Você tem que se alegrar, como Jesus falou. Eu quero que vocês entendam a nova maneira de viver que vocês têm, o novo jeito de agir que vocês têm, as novas leis que regem a sua vida. Eu não quero que você saia daqui com perspectivas de coisas que não vão acontecer na sua vida. Mas eu não quero que você saia daqui não observando e não prestando atenção nas coisas que eu estou fazendo na sua vida. Eu não quero que você mude a sua maneira de agir simplesmente porque o pastor falou lá em cima. Eu quero que você mude a sua maneira de agir porque você está compreendendo que eu estou falando com você essa noite. Eu estou dizendo para você assim: eu quero que você venha na minha presença e você traga o melhor que você tiver. Eu quero que você venha na minha presença e você venha limpo para entender o que eu estou falando. Eu quero que você venha na minha presença e você venha aberto para entender o que eu estou dizendo essa noite para você. Eu vim para chamar aquele que está doente. Eu não vim para chamar aquele que está tudo bem. E uma coisa que Jesus dá a entender naquele texto é que a primeira coisa que ela precisa entender é que ela precisa de Jesus. E que ela precisa ouvir o que Jesus vai falar. E ela precisa ouvir o que Jesus quer dizer para ela em relação às coisas que vão acontecer na vida dela. Amém? É isso que ele está dizendo lá. Então lá em Oséias ele fala: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eles não conseguem. Se você quer ver, põe para mim, varão, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: quando irmos no caminho, vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então o Senhor está dizendo para eles assim, ó: pergunta. Você que está começando a jornada agora, pergunta: como é que é o caminho? Como me comportar? Como eu devo entender? Por onde eu devo andar? Ele está dizendo assim: pergunta sobre as coisas que são eternas, sobre as veredas antigas. E você vai ver que Jesus, quando ele fala lá no capítulo 11 de Mateus: vinde até mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso para vossas almas. Ele está citando esse texto aqui, ó: e andarei por eles, e achareis descansos para as vossas almas. Então o que ele está dizendo? Ele está falando assim: ó, existem pessoas que estão com as suas mentes conturbadas, elas não sabem o que fazer da sua vida. Existem pessoas que estão andando pelos caminhos, mas não sabem que caminho seguir.
Existem pessoas que estão vivendo uma vida, só que elas não têm noção do que elas estão fazendo. O Senhor diz assim nessa noite, então você pergunta que caminho é o caminho certo, pergunta que caminho já foi comprovado que é correto, pergunta, e você vai achar descanso para a vossa alma. Lá no Novo Testamento, quando Jesus fala isso, ele fala assim, você vai achar descanso para a vossa mente. Você que chegou aqui na presença do Senhor e está com a mente cansada, você não dorme mais de noite, você não tem mais esperança na situação da sua vida, você não sabe mais o que fazer em relação àquilo que está acontecendo, você não tem mais noção que caminho você deve seguir, você está vendo que todas as portas estão se fechando, todos os caminhos estão dizendo para você que não tem saída, você não consegue achar uma solução. O Senhor está dizendo para você assim, está dizendo para mim nessa noite, vem até mim que eu vou dar descanso para você, eu vou te dar uma nova direção. Eu vou te mostrar coisas que você não imagina, eu vou te dar a direção que você não estava esperando, eu vou abrir portas onde não tem porta, eu vou criar situação onde não tem situação, mas você tem que vir até mim, você tem que chegar até minha presença, louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo é que falta para a gente conhecimento de quem o Senhor é e o que nós precisamos fazer para conseguir andar com Ele, amém? O que ele está dizendo isso essa noite. As pessoas estão sentadas na presença de Jesus. Tem aqueles que estão super certinhos, tem aqueles que estão todo errados, e o Jesus está dizendo assim, quem de vocês quer falar comigo a respeito disso? Quem de vocês quer falar sobre isso comigo essa noite? Amém, irmãos? E se você chegar na presença de Jesus, Ele vai ter que conversar com você, Ele vai ter que te perguntar, o que você quer fazer em relação a esse problema que você está vivendo? O que você quer fazer em relação a esse ano que está começando? O que você quer fazer em relação às coisas que você tem reclamado? O que você quer fazer em relação aos seus problemas? De que maneira você quer lidar com a sua vida? De que maneira você quer resolver isso tudo que está acontecendo? Porque as pessoas têm que entender, irmãos, que existe um caminho que está dizendo aqui. O próprio Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, você tem que vir até mim. E o que ele está dizendo é que as pessoas precisam, eu preciso me colocar na presença do Senhor. Eu preciso abrir meu coração para o Senhor. Nessa noite eu preciso saber se está tudo certo comigo. Como é que eu estou aos seus olhos, Senhor? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu vou? Como é que eu vivo essa experiência com o Senhor? De ouvir palavras e simplesmente repetir o que o pastor está falando? Ou eu trago isso para a minha vida e faço se tornar uma verdade na minha jornada, louvado seja o nome do Senhor. O que eu faço? Estava estudando um texto essa semana, até comentei com a minha esposa. Quando Adão ele peca no paraíso, a Bíblia fala que ele tarde, que o Senhor vai até o jardim, e ele pergunta assim, Adão, onde estás? E a Bíblia diz que Adão tinha ouvido o Senhor chegando, não a voz do Senhor, os estudiosos falam que não a voz, mas os passos do Senhor, e ele tinha se escondido. E o Senhor perguntou, onde você está, Adão? E o Adão fala assim, estou aqui, Senhor, porque eu estava nu e fiquei com vergonha do Senhor, me escondi. Aí até o Luiz Saião, que eu estava vendo o estudo dele, ele fala assim, aí muita gente fala assim, que Deus é esse? Que sabendo o que eu estou passando, e me pergunta onde é que eu estou. E ele faz essa mesma pergunta para Caim, quando Caim mata Abel. Ele fala, Caim, o que foi que você fez? Onde está seu irmão? Então, Deus pergunta para Adão assim, Adão, onde você está? Aí ele responde, me escondi, Senhor, porque eu fiz algo que não devia, e fiquei com medo do Senhor. Deus pergunta para ele assim, o que foi que você fez, Adão? E as pessoas falam assim, mas como Deus sendo onisciente, ele faz uma pergunta dessa? Amém? Está comigo aqui? Aí o próprio comentarista fala assim, que Deus às vezes nos encontra e pergunta assim, onde você está? O que foi que você fez da sua vida? Como é que você chegou até esse ponto? Quem foi que te enganou, Adão? E o cara fala assim, mas ele não é Deus, ele não sabe de tudo. E o comentarista fala assim, mas sabe por que ele pergunta essas coisas? Porque primeiro ele te trata com respeito, ele quer que você possa falar para ele o que foi que aconteceu. Ele quer que você responda com a sua boca o que foi que aconteceu com a sua vida.
Ele quer que você diga para onde foi, quem foi que te enganou, como é que foi que você chegou nessa situação. E eu pensava a mesma coisa que o pessoal, por que Deus faz essas perguntas bobas? Deus sabe o que está acontecendo. Mas ele fala assim, mas Deus pergunta isso porque Ele quer dizer para você assim, ó, eu te respeito. Eu respeito o que você fez, eu respeito o que você pensa, eu respeito como você está agindo, eu respeito as escolhas que você fez até hoje, eu aceito o que você fez na sua vida, mas eu quero dizer para você, você é responsável pelas suas atitudes. Então quando ele pergunta para mim onde é que eu estou, ele está dizendo para mim assim, ó, eu sei onde você está, eu quero saber se você sabe onde você está. Você sabe o que você fez na sua vida? Aí ele pergunta assim, quem fez você fazer isso? Ele dá a chance, irmãos, para que a gente possa dizer para Ele o que foi que nós fizemos com a nossa vida, com a nossa família, com as nossas escolhas, o que Deus colocou na nossa mão. Porque o ano 2025 está chegando aqui, está começando ele. E eu vou ter que tomar escolha, eu vou ter que fazer situações na minha vida que eu vou precisar dizer o que é certo, o que é errado para a minha família. Eu vou ter que pegar as pessoas que eu amo, e o que eu vou fazer com elas, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai dizer para mim o que foi que você fez com essas pessoas que eu te dei. Como você agiu com elas. Como você se comportou com as pessoas que eu coloquei nas suas mãos. Então, não é que Ele não sabe o que você está fazendo. Ele quer começar com você um relacionamento onde Ele quer tocar nas feridas que estão na sua vida e na minha vida. Ele quer dizer assim para você, onde você está? Por que você se afastou de mim? Por que você está se comportando desse jeito? O que foi que aconteceu na sua vida? Fala para mim, Adão. O que foi que você fez que você está tão triste assim? Você está tão distante assim? O que foi que aconteceu que você está pensando em largar tudo? O que foi que você fez que você não é mais a mesma pessoa? Um monte de perguntas, irmãos. Que Adão fez uma escolha errada. E ele pergunta para Adão, e Adão, você é responsável pelas suas escolhas? Você é responsável pela sua esposa, Adão? Você é responsável pelos seus filhos, Adão? Você é responsável pelo seu marido, Adão? Adão tem marido. Você é responsável por ela, Adão? Tem que resolver. Você tem que dizer com a sua boca. Diante de Jesus você não pode ficar calado. Você tem que dizer para Jesus, Jesus, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Eu sou responsável pelas coisas que aconteceram. Não me expulsa da tua presença. Eu assumo responsabilidade pelos meus erros. Eu assumo que eu errei. Vocês não entendem, irmão? Você entende, irmão? Você entende? Às vezes nós estamos na presença do Senhor. Eu estou cansado. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais escutar essa conversa. Eu não quero mais que o Senhor me chame a atenção essa noite. Eu não quero que o Senhor fale comigo essa noite. Porque se o Senhor me encontrar escondido aonde eu estou, Ele vai começar a me chamar a atenção a respeito de coisas que eu estou fazendo. E eu quero continuar escondido, eu não quero me encontrar com o Senhor. Eu quero ficar distante dEle. É isso que Ele está dizendo aqui. Falta para essas pessoas entendimento da jornada que elas têm que ter com o Senhor. Você acredita, irmãos? Eu já fui para a igreja para resolver meus problemas. Meus problemas não foram resolvidos. E sabe o que Deus disse para mim a respeito dos meus problemas? O seu maior problema é você. Você entende? O que Deus está dizendo para Adão aqui? Adão, o grande problema é você, com as escolhas que você faz. Você pode culpar a sua esposa. A sua esposa pode culpar a serpente. Mas o preço já chegou. Você é culpado das suas escolhas. Então, quando você se coloca na presença do Senhor, irmãos, como o Senhor falou lá em Mateus 9, nós temos que admitir onde nós estamos nessa história. Senão você vai continuar indo na igreja, você vai continuar indo na casa do Senhor, você vai continuar escutando palavras, você vai continuar orando, você vai continuar pedindo, você vai continuar falando, mas você sempre vai dizer, eu sempre vou dizer que existe alguém responsável pela minha vida do jeito que ela está. E o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, essa noite, que Ele está tratando com a gente no particular, cada um com o seu problema. Está dizendo para cada um de nós aqui essa noite, aonde você está, o que foi que você fez, quem foi que te enganou, como você abriu mão de tudo aquilo que eu te ensinei, como você se tornou essa pessoa que você é hoje, Adão, escondido atrás das situações, para não se mostrar, para não ser, oh aleluia, para não ser desafiado a se colocar na minha presença. Você tem medo, Adão?
Fico cansado, irmão. Fico cansado. E ver como Deus fala a respeito do mesmo assunto. Você fala assim, eu quero você aqui. Eu quero você aqui na minha presença. Para de pedir, para de falar, para de comentar, para. Eu quero você na minha presença. Eu quero que você venha até aqui falar comigo. Onde você está? O que foi que você fez? Quem te enganou? Quem te fez saber que você estava nu? O que foi que você fez? Por que você se escondeu de mim? Olha, irmãos, olha um tanto de pergunta. Sempre que você se colocar na presença do Senhor, Ele vai te fazer uma pergunta. Jesus era judeu, diz que judeu responde uma pergunta com outra pergunta. Sabia dessa? Não? E se perguntaram com um rabino judeu que falou assim para ele: é verdade que todo judeu responde uma pergunta com outra pergunta? Ele falou: não. Quem te falou isso? Respondeu com outra pergunta. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. Então, nesse texto, você vê Jesus falando com pessoas que estão cansadas, pessoas que estão sofrendo. Talvez você esteja passando por isso essa noite, você esteja cansado, você esteja sofrendo, você não tenha encontrado uma solução para a sua vida. O que Jesus está falando aqui, irmão, Ele está falando com pessoas que não se conformam do jeito que está acontecendo na sua vida. Elas não querem mais viver desse jeito. O que Jesus está falando aqui é para gente que está sendo oprimida, para gente que está cansada, pessoa que luta e não consegue achar uma solução. O que Jesus falou nessa palavra no começo, falta para as pessoas conhecimento. Elas estão lutando com as suas forças, estão tentando encontrar caminhos para ela, que nem quando Elias, ao ser desafiado por Jezabel, ao invés de ele enfrentar Jezabel, ele tem medo e se esconde numa caverna. Às vezes uma coisa desse tamanhozinho, colocada na mente de uma pessoa que já está fragilizada, que está sofrendo com muitas coisas que estão acontecendo. Uma coisa desse tamanhozinho, uma palavra do diabo na vida dessa pessoa acaba com a família, acaba com a história, acaba com o ministério, acaba com os sonhos que essa pessoa tem. Ela prefere pedir a morte para o Senhor, porque ela não tem coragem de enfrentar aquilo que está acontecendo na vida dela. Que falta para ela conhecimento. Quando Deus vai falar com Elias, ele fala para ele: Elias, você não sabe o que você está falando. Você não está sozinho, eu tenho muita coisa para acontecer na sua vida ainda, eu tenho muitos planos para você, não desista do que eu tenho para você. Mas a pessoa que está fragilizada, irmãos, uma palavrinha na mente dela, e ela se conforma. Tem gente aqui essa noite, irmãos, que está se conformando com o sofrimento, está se conformando com a vida que está levando, está se conformando em viver escondido, por causa de coisas que já fez. E se isso não fosse verdade, essa palavra não estaria vindo aqui. Você entende? E a palavra de Deus colocou no meu coração é dizer para você assim: nesse ano que começa, você tem que lutar. Você tem que lutar. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida, irmãos, debaixo do jugo do diabo. O diabo nos guiando e nos levando para onde Ele quer, fazer com que a gente pense e se esconda das coisas que Deus tem para nós, porque um dia nós erramos e não conseguimos resolver esse problema diante de Deus. E toda vez que eu escuto Deus se aproximando de mim, lá no texto de Adão, diz que Adão escutava os passos de Deus chegando. Foi suficiente para ele correr, porque Adão sabia, irmãos. Escute, eu vou te perguntar agora. Adão sabia que iria ser questionado por Deus. Ele sabia que a vida dele não estava, como Deus queria que estivesse. E Deus, ao perguntar para ele o que foi que você fez, Deus está dizendo assim: ó, eu não tenho nada a ver com isso na sua vida. Eu não tenho nada a ver, Adão, como a sua vida está hoje. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não fui eu que coloquei
a perda de emprego na sua casa, não fui eu que coloquei a traição na sua casa, não fui eu que coloquei a doença na sua casa, não fui eu que coloquei a falsidade na sua casa, não fui eu que coloquei a vergonha na sua vida, eu não fiz nada disso na sua vida. Foram escolhas que aconteceram na sua vida, coisas que foram acontecendo, e não fui eu que fiz isso. E quando Deus pergunta, irmão, e o Israel falou, eu achei certo. Porque Deus não nos trata como se nós fôssemos irresponsáveis. Ele não nos trata como se a gente não tivesse responsabilidade pelas atitudes que nós estamos tomando. Sabe, Adão, por que a sua esposa vai agora para fora do paraíso junto com você? A culpa é sua. Eu estou te perguntando o que foi que você fez para você falar com a sua boca. Eu errei. Eu preciso de uma solução para a minha vida. Quem foi que te fez fazer isso, Adão? Fala para mim, Adão, como é que você chegou nessa situação? As perguntas que ele faz, irmão. E se Deus não perguntasse? Mas ele pergunta. Um dia Jesus chegou para os caras e falou assim: quem dizem que eu sou? Tu é Elias, Jeremias. Eu quero saber. Viraram as costas para Jesus, foram embora. Sabe o que Jesus falou? Quer ir também? Você quer ir junto? Você é dono do seu nariz. Eu te trato com respeito. Você não é um boneco na minha mão. Você entende isso, irmão? Você entende que você não é um boneco na mão de Deus? Que você faz parte de uma amizade com Ele? Ele podia simplesmente ter pego Adão, jogado ele no meio da rua, lá fora do jardim, acabou a história. Mas ele conversa com Adão. Ele fala assim: Adão, eu te respeito como pessoa, Adão, eu quero saber o que foi que aconteceu. Fala para mim, diz para mim como é que está a sua vida, por que você chegou desse jeito, o que foi que aconteceu, quem te enganou, quem te iludiu, por que você chegou desse jeito? Porque do jeito que você está não está certo. Adão devia ter dito: errei, Senhor, eu não devia ter feito isso. Eu, quando dou curso de casais, sempre eu falo: o que Adão devia ter feito com Eva nessa hora que Deus chegou perto deles? Eu ter pegado a mão da Eva e ido até o Senhor, pedido perdão. É assim que você restaura um relacionamento com o Senhor. Perdão, Senhor. Fiz o que não devia, ouvi o que não devia, escutei o que não era para escutar e fiz o que não devia fazer. É assim que se restaura o relacionamento com o Senhor. Mas ele pergunta: onde você está? E se nessa noite o Senhor disser para você assim: filho, você quer restaurar a sua história? Diz para mim onde você está. O que foi que você fez? Quem te enganou? É a pergunta dele, irmão. É a pergunta dele. Se acabar, está chegando a hora. Eu falei para você de Romanos 12, 1. Vou começar pelo 2, depois eu volto. Paulo falando com os irmãos da igreja de Roma. Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Não aceita as coisas do jeito que estão te dizendo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lembra que eu falei lá atrás? Meu povo sofre porque falta entendimento. Então, às vezes a gente vem até aqui cheio de boa vontade, mas na hora de tomar uma atitude, de dizer chega, a gente não tem coragem, não tem medo. Esse negócio de crente, antigamente você ia falar assim: passar para a lei dos crentes. Nem lembra disso? Passar lá do norte, né? Lá no Piauí era assim: passar para a lei dos crentes. Ela que falou: você olha feio aí que eu não tenho culpa não. Já questionou ali. A Luana que falou que lá no norte é assim. Vai, tá falando? E se você passasse para a lei dos crentes, virava uma cara para você. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está dizendo assim: você veio aqui essa noite, você não pode continuar do mesmo jeito. Não pode. Você tem que mudar sua mente, sua maneira de entender as coisas. Você tem que falar com Deus. Onde você está? O que foi que você fez?
Quem te enganou? Fala com o Senhor. Não aceita mais as coisas na sua vida como elas são. Compreenda o seu entendimento, mude o seu entendimento. Que entendimento Ele quer que você mude? O mesmo que Jesus se alegrou. Que existe uma nova maneira de ver as coisas, que a sua vida não foi feita para ser desse jeito. Que existe uma outra maneira de você viver sua vida. Você entende? 2025 não é ano para você continuar reclamando da sua vida, é ano para você lutar, é ano para você se levantar, para você dizer: chega, eu não vou mais viver esse tipo de coisa na minha vida, eu tenho o Senhor comigo. Pode acontecer o que tiver que acontecer, mas eu não vou ser mais escravo do medo, mais escravo da angústia. Eu vou me alegrar com tudo que tiver acontecendo na minha vida, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Ele está dizendo assim: muda a sua maneira de pensar. Você é capaz de mudar o seu jeito de pensar? Eu vejo o Ricardo, eu lembro da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sempre mexia com o Ricardo. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não pode, crente não pode ser assim, irmãos. Se essa palavra veio essa noite aqui, tem gente assim. Tem gente que está sofrendo. O Senhor falou assim: ó, vinde. Ele está dizendo assim: você vai ter que vir. Você vai vir até mim. Vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você tem que vir. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é isso, tomai sobre vós o meu jugo? Sabe o que é isso? Não. Sabe o que é jugo que ele fala aqui? Quem é do norte sabe. Aquela canga de boi, sabe canga de boi? Você pega dois bois para andar junto assim, põe uma canga em um e põe o outro do lado. É isso que ele está falando. Ele está dizendo assim: nós vamos andar juntos. Muitos falam assim: esse jugo aí que ele está dizendo é o jeito que ele ensinava a lei. Não importa, é a mesma coisa. Seja a canga mesmo, seja o ensinamento, está dizendo assim: você vai ter que andar comigo. Você quer ter sua vida transformada? Anda com o Senhor. Vai até Ele. Quando Ele te perguntar onde você está, o que você fez da sua vida, como é que você chegou aqui, você vai até Ele e fala para Ele assim: estou aqui, Senhor, quero andar com o Senhor, porque os caminhos que eu escolhi até hoje são caminhos errados. Eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, meu esposo está sofrendo, meus filhos estão sofrendo, eu não consigo ter alegria na minha vida, eu quero ter paz no meu lar, eu quero que o Senhor dê descanso para a minha mente, eu quero deitar e quero dormir, eu quero acordar amanhã cedo feliz com as coisas que vão ter pela minha frente, que eu sei que o Senhor está comigo. 2025 está aí, irmãos. Ele fala, Jesus fala: aprendei de mim. Então você vai até Ele, você anda com Ele, você aprende com Ele. Depois ele fala no outro versículo: você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, para você encontrar descanso para a sua alma, você tem uma jornada. Você não pensa que você vai chegar aqui e Ele vai fazer assim com o dedo, ó, e sua vida está resolvida. Não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Ele quer andar com você. Ele quer mostrar para você. Ele quer pegar a tua mão junto com você e andar pelos caminhos que você tem que passar. Ele quer te ensinar como passar por esses caminhos. Você entende? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está dizendo para a igreja assim: quando você vier à casa do Senhor, você apresenta o seu culto racional. O que é o culto racional para Paulo? O que é o culto racional para Paulo? É onde eu entendo o que está acontecendo, é onde eu vou tocar o louvor bem legalzinho, é onde eu vou pregar direitinho, onde eu vou dar o dízimo certinho, vou dar minha oferta bonitinha. É disso que Paulo está falando? O próprio versículo explica o que ele está falando. Está dizendo assim: qual que é o seu culto racional? Agora, voltando para o sacrifício, é você vir até o Senhor e apresentar a sua vida como um sacrifício para o Senhor. Sacrifício santo, sua vida separada para o Senhor. Você entende isso?
Onde você está, Adão? Eu estou aqui, Senhor. O que foi que você fez, Adão? Eu vim trazer minha vida para o Senhor como um sacrifício. E a ideia que Paulo está dizendo é: o sacrifício, quando ele chegava no altar, ele não tinha duas escolhas, ele só tinha uma escolha: ele ia morrer. Então Paulo está dizendo assim: quando você for para a igreja, quando você for se apresentar para os seus irmãos na presença do Senhor, morra na presença dele. Morra. Entrega a sua vida para Ele. Chore aos pés do Senhor. Se arrependa aos pés do Senhor. Santo, consagre a sua vida ao Senhor. Agradável, se alegre em fazer isso para o Senhor. Então está dizendo assim: quando você vier para a casa do Senhor, venha com isso na sua cabeça. Você morreu para o mundo. Por isso que no versículo 2 ele fala assim: não se conforme com as coisas do mundo. Você morreu para isso. Você não é mais a mesma pessoa. Então eu queria orar por você essa noite. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados, aqueles que têm uma vida, que estão vivendo uma vida sem alegria mais. Deus falou para você essa noite, falou para mim: sabe por que você está desse jeito? Que te falta entendimento. Você está lutando com lutas que não são suas, de maneira que estão lutando de maneira errada. Que Paulo falou: você está lutando contra a carne. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra as forças espirituais que estão agindo dentro da sua casa. Você sabia disso, não? Você sabia que o diabo está agindo dentro da sua casa, dentro da minha casa? Nós estamos lutando com ele, brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com o filho, xingando a Deus, sabia, esquecendo que quem está destruindo ali é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Falta para a gente entendimento. Sabia que as portas estão fechadas para mim? Me falta entendimento. Eu não consigo colocar minhas coisas na mão do Senhor, falta para mim entendimento. Sabe por que a minha vida não muda? Porque falta para mim entendimento. O Senhor está dizendo essa noite que Ele quer começar uma história. Ele está dizendo assim: ó, vem até mim. Você está cansado, sobrecarregado, aprendei de mim. Anda comigo. Você vai encontrar descanso. Não é Ele que vai te dar descanso. Você que vai encontrar o descanso. Você entende? Você vai até Ele, você vai andar com Ele, você vai aprender dEle e você vai encontrar o descanso. Porque é como se Ele dissesse assim: tudo o que você precisa já está feito. É você que não consegue buscar. Você busca de maneira errada. Você busca como quem está vivo. Você busca como quem tem vontade. Você busca como quem sabe o que é certo. Você busca como quem sabe o que tem que fazer. E Ele está dizendo essa noite: você não sabe o que tem que fazer. Quero orar com você. Quero orar com você. Quero pedir para você trazer sua vida ao Senhor nessa noite como um culto racional. Dizer para o Senhor assim: estou aqui, Senhor. Não sei como eu cheguei até aqui. Não sei. Mas o Senhor me perguntou essa noite: onde é que você está, Adão? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu cheguei aqui. Me enganaram, mentiram, coisas aconteceram na minha vida. Eu estou aqui. Eu quero entregar a minha vida como um sacrifício ao Senhor essa noite. Eu quero morrer para mim, quero nascer do Senhor. Eu sei que quando eu chegar diante do Senhor, entregar minha vida para o Senhor, só existe uma atitude ali: é a morte. Eu quero morrer para essa vida que eu estou vivendo hoje e quero nascer de novo do Senhor. Você entende, irmãos? Fazer um memorial. Dizer: foi naquela noite que eu mudei a minha vida. Foi naquela noite que a minha história nunca mais foi a mesma. Foi naquela noite que eu entendi que eu preciso andar com Jesus. Eu preciso deixar Ele guiar a minha vida. Todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Está dizendo o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Outro. Tomai. Ele não vai colocar sobre você.
Você vai ter que pedir. Eu quero, Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Você entende? As perguntas que ele fez para Adão é respeito, irmão. Adão, eu te considero responsável pelo que aconteceu. Eu considero que você tem ciência do que está acontecendo. E aqui ele está dizendo assim: eu quero que você participe disso tudo que vai acontecer na sua vida. Eu não vou fazer mágica na sua vida. Vou transformar você através dessa jornada. Vinde, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Aprendei. Como é que você aprende? Andando com ele. E você vai encontrar. Vai chegar uma hora que você vai olhar para a sua vida, você vai falar assim: puxa, acabou o nervoso, acabou o medo, acabou a angústia, acabou o sofrimento. Encontrei paz. Eu dirigi a minha vida com o Senhor por caminhos que me levaram, as veredas antigas me levaram a ter paz. Então, no meio do furacão eu tenho paz. No meio da enfermidade eu tenho paz. No meio dos problemas eu tenho paz. Que essa palavra falou com você, você quer dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu sou responsável pelo que eu fiz na minha vida, mas a partir de hoje eu quero ter uma nova vida. Onde você está, Adão? Quando o Senhor perguntar assim: onde você está? Estou aqui, Senhor. Estou na tua presença. Estou na tua presença. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. Nós temos esse entendimento. Apresentarmos ao Senhor como sacrifício vivo, santo. Não é um sacrifício morto. É um sacrifício vivo. Mas o sacrifício sabe quem morreu. Não tem outra atitude. É com você. Louvado seja o nome do Senhor.